A sala Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto tem a honra de receber mais uma vez o advogado Almir Pazianotto Pinto, ex-ministro do Trabalho, ex-presidente do Superior Tribunal do Trabalho, ex-advogado do Sindicato dos Metalúrgicos quando Lula era presidente. O doutor Almir, quando o senhor agora acabou de lançar um livro sobre greve. Greve voltou a ser importante? Eu estou vendo que está uma greve de metalúrgico aí em São José, e a justiça já deu ganho de causa, a GM acho que não pode demitir e tal. A greve continua sendo um sucesso, doutor Alves? Neumann, de todas as greves que eu participei, foram muitas, como advogado, secretário do Trabalho, ministro do Trabalho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, só uma foi vitoriosa. Segundo o presidente Sarney, em um dos seus livros, durante o seu governo foram 12.300 ou 12.500 greves. A única greve vitoriosa, nitidamente vitoriosa, indiscutivelmente vitoriosa, da qual eu participei como advogado, foi a greve espontânea de 1978 no ABC. Essa greve começou da Scania Vabis, ela surgiu entre os trabalhadores, posteriormente ela foi incorporada pelo sindicato, pelo presidente do sindicato, Lula. Imediatamente a Fiesp ajuizou dissídio coletivo, estamos falando de 78, auge do regime militar, governo Geisel. O tribunal, por ampla maioria, julgou a greve ilegal. A greve continuou e se alastrou às outras empresas automobilísticas do ABC. Os demais sindicatos não apoiaram a greve. Nós fomos para a negociação, a diretoria do sindicato, eu como advogado, fomos para a negociação. Foram várias rodadas de negociações e, finalmente, numa determinada noite, conseguimos celebrar um acordo que quebrou a legislação do arrocho salarial. Essa foi uma greve vitoriosa contra a decisão de ilegalidade do Tribunal Regional do Trabalho, contra a intervenção do DOPS, derrubou, naquele momento, a política salarial do governo, a política do arrocho, posta em prática pelo ministro Simonsen e encampada pelo ministro Delfim Neto, ambos da Fazenda. Essa greve foi nitidamente vitoriosa, até porque não houve punição dos grevistas nem desconto dos dias parados. Eu tenho esse acordo, por mim assinado pelo Lula, assinado por dirigentes da indústria automobilística, enquadrado na parede do meu escritório, uma das paredes do meu escritório. De fato, foi um acontecimento inédito. Projetou o sindicato, projetou o Lula no cenário nacional. Em nenhum momento, Neumann, falou-se em intervenção no sindicato. Momento nenhum se cogitou de intervenção. O Lula adquiriu um prestígio nacional. A sua política de afastamento em relação à Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo foi reconhecida e vitoriosa, e o sindicalismo readquiriu um papel relevante nas relações entre patrões e empregados. Lula administrou essa greve com vistas
a 1979. Em 1979, já no governo João Figueiredo, o ministro do Trabalho não era mais o Arnaldo Prieto, mas sim o ministro Murilo Macedo. O sindicato não aceitou a proposta da Fiesp de acordo, não aceitou a decisão do TRT de ilegalidade e determinando a porcentagem de reajustamento. Os trabalhadores foram à greve. Desta vez, uma greve planejada, pensada, organizada e apoiada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, presidido pelo Benedito Marcílio, que viria a ser deputado federal, e também apoiada pelos sindicatos metalúrgicos de São Caetano, que tinha a General Motors como a sua grande base. João Cunha, né? Não, João Cunha, não. Como é que João chamava o Lins. presidente? João Lins. João Lins. A greve de 79 caminhava normalmente. O governo, naquele momento, Neumann, não tinha nenhum interesse em intervir no sindicato. Dentro do governo havia uma linha dura e uma linha pró-negociação chefiada pelo general Golbery. A ala militar do governo queria a violência. O Golbery, político sagaz, não queria a violência. O ministro Murilo Macedo ficou entre dois fogos. O que faz o ministro Murilo Macedo? Vem a São Paulo e tenta ser o mediador de um acordo. Convoca uma reunião em seu apartamento nos Jardins e fomos lá para essa reunião à noite. É um fato muito interessante, é um fato histórico, muito interessante, relatado em meu livro, A Greve, Grevismo na Nova República, que retroage a essa época do regime militar. E no apartamento nós esboçamos um acordo, com a presença do ministro do Trabalho, Murilo Macedo, o que dava uma respeitabilidade muito grande àquela negociação. O acordo significaria uma trégua para que o ministro Murilo Macedo colocasse na Câmara um projeto de lei alterando a política salarial. A negociação no apartamento, com o chamado Grupo 14 e os três sindicatos, caminhou bem. E eu datilografava, à medida que o acordo avançava, eu pedi uma máquina de escrever e fui escrevendo para a coisa não se perder. Às 11 horas da noite, né, Marinho, eu pedi ao Murilo Macedo uma pausa para me reunir separado com os sindicatos e conferir se as coisas estavam andando corretamente. Enquanto isso, os empresários também se reuniam em separado para discutir o que estava, rever o que acontecia. O ministro Murilo Macedo, de saudosa memória, mandou buscar um lanche e colocou refrigerante sobre a mesa. Com os refrigerantes, ele colocou uma garrafa de uísque. Um dos dirigentes sindicais, não foi o Lula, tomou 2 ou 3 doses de uísque. E, ao se reabrir a reunião, ele estava sob os efeitos etílicos e valente. Benedito Marcílio. Resolveu desafiar os patrões de maneira agressiva e a reunião terminou mal. No dia seguinte, por volta das 10 horas da manhã, o ministro Murilo Macedo, que era um gentleman, me ligou e disse: Almir, a coisa caminhava bem, não vamos perder esse acordo, vamos tomar. Você não quer reunir os dirigentes? Vamos lá para o meu apartamento.
Eu disse, eu vou conversar com o Lula, se ele achar que tudo bem, nós voltamos lá às 2 horas. E, de fato, com a concordância dos dirigentes sindicais, nós retornamos ao apartamento do ministro Murilo e a bancada patronal, com Cláudio Bardella, Roberto Della Nildo Mazzini, Mário Carneiro e o Teobaldo de Nigres, também compareceu. E nós, por volta de 2 horas da tarde, retomamos os trabalhos, eu novamente na máquina de escrever. Um dos diretores de recursos humanos era o saudoso Alcântara, da GM. Voltamos e o Lula, em determinado momento, me disse, Almir, termine o acordo, palavras textuais, essas coisas a pessoa não esquece mais. Termine o acordo porque eu vou para a Vila Euclides. Como o sol está muito quente, eu não quero que a multidão se disperse e impossibilite, não é, a aprovação do acordo. Eu disse, tudo bem. Fiquei com a bancada patronal, terminei o acordo, cujas linhas gerais eu conhecia e estavam bem negociadas. O Lula foi e eu, logo que terminou o acordo, a bancada patronal assinou em 2 ou 3 vias e eu tomei o meu carro e fui para a Euclides. Lá chegando, eu encontrei o estádio lotado e o palanque, não é, também tomado por pessoas que não tinham nada a ver com a direção sindical, Inclusive eu. inclusive você. Dirigentes sindicais, jornalistas, agentes do DOPS, informantes do SNI, estava todo mundo lá. E, obviamente, o Lula, o Nelson Campagnolo, não é? Djalma Bom. Djalma Bom, estavam lá. O Lula me disse, Almir, leia o acordo. Um jornalista que estava presente também, o Núzio Brugulho. Leia o acordo. Eu respondi, Lula, o presidente do sindicato é você. Eu não posso ler esse acordo. Você que deve fazer a leitura. E ele me disse, então prepare a Assembleia, relate as dificuldades e os problemas que nós estamos enfrentando. Eu fui breve em minha intervenção. Eu sabia que debaixo daquele sol quente não valia a pena eu tentar me estender e dar detalhes das reuniões. Falei 2 ou 3 minutos, devolvi a palavra ao Lula, que começou com a sua habitual frase: companheiros. E mal ele começou a leitura ou a explicação, alguém ao pé do palanque gritou greve. Ali do lado direito, um outro gritou greve. Lá no fundo, alguém gritou greve. Eu imaginei, Neumann, Almir, Almir, eu estava lá e eu te digo o seguinte: ele mandou o Osmazinho e o alemão prepararem a massa, um pela greve, outro contra a greve. E aí a massa estava era pela greve e a massa começou a gritar greve, e aí pois é, ele rasgou o acordo o Lula na sua rasgou frente. e disse: se vocês querem a greve, nós continuamos em greve. Bem, o Almir, que Almir, politicamente aconteceu, Dilma? hum, O Lula e o sindicato já não estavam mais desafiando os empresários. Eles passaram a desafiar o governo, no militar, em que afrontaram uma negociação, um acordo realizada sob os auspícios do Ministério do Ministro do Trabalho. E a Almir, partir do Estado tomou as suas providências, não é? E cassou a direção do sindicato, afastou Lula Almir, do poder. Almir, Almir. No último fim de semana, morreu Tito Costa, que era prefeito de São Bernardo à época. Lembro-me bem que o Tito Costa, em determinado momento, é, protegeu Lula e a família, Dona Maria, os filhos, no sítio dele, em Torrinha.
E o Tito Costa morreu antes de completar 101 anos, no fim de semana, no fim do ano ele completaria 101 anos, e eu esperava uma nota bombástica do Lula, agora presidente da República, no mínimo de gratidão, mas o Carlos Nascimento, que era muito amigo do Tito Costa e tem uma fazenda de café lá em Torrinho, conviveu com ele, sempre falava da queixa que o Tito Costa do abandono pelo Lula. E aí eu vou tomar a liberdade de ler para você a nota oficial que o Lula soltou a respeito do Tito Costa. Tito Costa foi político, prefeito de São Bernardo do Campo, meu colega constituinte, um grande advogado e jurista. Atuou de forma democrática durante as greves do ABC nos anos 1970, em tempos difíceis e de muita pressão contra a organização dos trabalhadores. Convivemos e dialogamos muito naquela época e nas décadas seguintes na nossa São Bernardo do Campo. Meus sentimentos aos seus filhos, netos e amigos. Você acha que o tom da nota é condizente com o que realmente fez o Tito Costa naquela época, levando para São Bernardo Ulisses Guimarães, Franco Montoro, todo aquele pessoal do MDB, da oposição, para evitar um banho de sangue, para evitar agressões, etc. E o Lula simplesmente passou um pano sobre isso nessa nota oficial, fazendo uma nota que até foge um pouco ao estilo do Lula, que ele normalmente é mais frio. A nota dele no dia seguinte sobre o Danilo Santos de Miranda é bem o exemplo disso, mas aí o Lula não entende nada de cultura e tal. O Tito Costa foi prefeito de São Bernardo quando ele fez a greve e quando ele e a família foram ameaçados na época de forte da ditadura. Qual é a sua opinião a respeito disso? Agora, nesse momento, o Lula é presidente da República, na recuperação da democracia, e solta essa nota em que ele não faz a memória, na minha opinião, não sei, você pode até discordar de mim, mas não é uma memória correta da verdadeira ação heróica, histórica do Tito Costa, do Ulisses Guimarães e de outros. O Teotônio Vilela, se não me engano, também foi a São Bernardo. Isso aí você pode me esclarecer. Por favor, fale-me sobre isso. Neumann, eu acredito que a nota foi escrita por alguém com base em vagas informações sobre aquela época, sobre 1978, 1979, sobretudo 1980, porque é uma nota burocrática, fria, meramente protocolar. O papel do Tito Costa, naquele momento, eu conheço bem, porque não só ia à prefeitura, como muitas vezes fui ao apartamento do Tito Costa. Acompanhei a eleição do Tito Costa, cujo nome foi lançado pelo Montoro. O Montoro gostava muito do Tito Costa, se não me falha a memória, o Tito Costa foi suplente de senador do Montoro. O Tito Costa era uma grande liderança, não só na advocacia, como também nas lutas não só na advocacia, como na luta pela democracia. O gabinete do Tito Costa refugiou muitos dirigentes sindicais durante os momentos de crise muito aguda. Deu abrigo ao Osmarzinho, deu abrigo ao Alemão. O DOPS, com violência, invadiu a prefeitura para retirar do gabinete dirigentes sindicais que estavam lá protegidos. Eu assisti, eu estava lá, compreende? Eu sei a ação do Tito Costa. O Tito Costa era um personagem muito interessante. Você sabe, não é, que ele era um homem de hábitos muito morigerados, ele não era dado a aventuras, mas ele gostava de pinga com cambuci. Nunca faltou no apartamento do Tito Costa uma pinga com cambuci que ele nos servia. Você deve conhecer, né, essa combinação de cachaça com cambuci. Eu gosto, o Tito Costa defendeu. Eu ganhei uma vez um pote de pinga com cambuci que o Lula, presidente do sindicato, me deu. Essa era uma bebida preparada pela pessoa. Ele fala muito na mãe, mas ele era muito afastado da mãe. Ele se dava muito bem
com a avó da Marisa, a nona. E ela é que fazia essa pinga com cambuci, com que ele presenteava as pessoas com quem ele tinha relação. No caso, eu trabalhava no Jornal do Brasil, e o Tito era o prefeito. E mais, o Tito cedeu o passo, você lembra disso? O Tito cedeu o passo municipal para evitar a violência contra as reuniões dos metalúrgicos em greve. Por favor, recorde um pouco isso, já que o Lula esqueceu e mandou, como você muito bem disse, um redator escrever essa nota. O Dilma, o Tito defendeu gratuitamente um prefeito de uma pequena cidade do interior a meu pedido. Defendeu o Heitor Turola. Ele era um grande advogado, ele era um especialista em direito eleitoral, talvez o maior dos nossos especialistas em direito eleitoral. Eu estranhei muito, né, essa manifestação fria do sindicato, de outros sindicatos que foram beneficiados por aquelas lutas do ABC e até de parte da imprensa. O Tito Costa foi uma personalidade fundamental no processo de abertura política e participou da Constituinte, não é? Além do que, era uma figura humana extraordinária. Agora, você lembrou um nome que também merece toda a nossa reverência, é o de Dona Marisa, falecida esposa do Lula. Ai, que Essa, saudade, dona Maria. essa mulher teve participação importante nas greves, dando todo o apoio ao marido. E na greve de 80, liderando a passeata do dia 1º de maio, que o Exército queria impedir. Ela estava à frente da passeata do dia 1º de maio. Eu estava lá, estou contando porque eu estava lá, compreende? Mas há um velho provérbio que diz: o dia do benefício é a véspera da ingratidão. Então, essas coisas nós devemos saber que de fato podem acontecer e lamentamos que tenha acontecido. Pessoas que Ô, hoje não têm nada Almir, a ver com aquele período estão aí se Almir, beneficiando. Almir, eu me lembro de uma frase, se eu não me engano, do Palocci, teria dito ao Lula, segundo foi registrado pela Veja, para ele ter muito cuidado de não deixar cadáveres de amigos insepultos. Aí é o caso do Tito Costa, mas é o caso também de gente que a gente falou aqui e que não se fala mais, né? Por onde anda o orador do Lula, que era o Djalma Bom? Por onde anda o Nelson? Por onde Nelson, andam o Nelson Campagnolo? Né? Por onde andam os que faziam a greve acontecer, né? Nem o Frei Beto, que tem uma ligação grande com a igreja, afinal, na minha opinião, foi o Dom Paulo Evaristo que pôs o Frei Beto na casa do Lula para proteger a Marisa e os filhos da sanha policial da ditadura, mas até mesmo o Frei Beto assim, anda meio aqui escanteado. Né? Você lembrou de outro também, o do Rubão, né? Você vai se lembrar de muito mais gente aí do que eu, né? E desse campo do esquecimento, o Paulo Vidal, porque no começo o Paulo Vidal, você foi advogado do Paulo Vidal, certo? Do sindicato o quando o Paulo Paulo Vidal Vidal, o Paulo Vidal me levou para São Bernardo em 70, 1970. Eu tenho um livro feito pelo sindicato sobre os anos de luta. Muito bom, esse livro é raro, eu tenho. E há uma fotografia de uma assembleia no Cine Anchieta. Há uma fotografia da plateia, não é? Onde estavam o Severino, ou que foi deputado federal, como é o mesmo nome dele? Já me lembro. Está o Severino, o Lula, Janjão. o Janjão, não é? E eu tenho uma nota tirada dos arquivos dos DOPS, da minha ficha no DOPS, onde a nota diz que a Assembleia foi presidida pelo nominado
nominado na ficha sou eu. Eu presidi a Assembleia do Cine Anchieta. Lula era segundo, terceiro secretário, uma coisa assim, magrinho, está na fotografia. E essa Assembleia acabou em pancadaria, porque o sindicato foi o primeiro momento em que o Paulo Vidal tentou se separar da federação, que era presidida pelo Ageu. E O era Ageu, ligado ao Joaquinzão. o Ageu fazia o acordo com a Fiesp, o Ageu Egídio Soares, lá de Ribeirão Preto. Ele fazia o acordo com a Fiesp e o tribunal aplicava o acordo a todo o interior, com exceção de São Paulo, Guarulhos e Osasco, e exceção também da COSIPA. Mas o tribunal estendia o acordo a todo o interior. Em São Bernardo, pelo Paulo, queria se tornar independente da federação para ter o seu próprio acordo, porque a indústria automobilística era nova, moderna e aqui melhor acertava as coisas com os trabalhadores. Ao passo que pequenas metalúrgicas do interior, como Laranjal Paulista, né, Pereiras, elas não tinham expressão nenhuma, nem o sindicato correspondente. Porque na década de 70, 80, era tudo muito diferente do que é hoje. O Parque Industrial de Jundiaí era Oh, menor. nós O estamos com parque... o tempo, nós estamos com o tempo acabando, então eu queria aproveitar essa sua deixa para dizer. E hoje? E hoje? O sindicato é forte? Greve é possível? Não, É possível ter. o sindicato, o movimento sindical no Brasil começa no fim do Segundo Império, passa pela Velha República, e a CLT esmagou o movimento sindical porque colocou o sindicato sob o controle do Ministério do Trabalho. Né? A repressão ao movimento sindical, que antes de 30 era feita pela polícia, passou a ser feita pelo Ministério do Trabalho. Quando, com a reforma trabalhista, Getúlio, Estado Novo, isso, cópia traduzida da Carta del Lavoro de Mussolini. isso. Quando a reforma trabalhista transforma a contribuição sindical, ou seja, o velho imposto sindical, de obrigatório em voluntário, os sindicatos perderam quase toda a sua possibilidade de atuação, porque eles dependiam muito mais de contribuição de não associados do que das mensalidades pagas pelos associados. E assim sempre foi. De sorte que hoje, a única forma do sindicalismo se recuperar não é restabelecendo a contribuição sindical obrigatória, mas sim restabelecendo o seu esforço no sentido de angariar associados, politizar esses associados, explicar a eles o sentido da luta da classe trabalhadora, não é? Mostrar à nova classe trabalhadora as transformações trazidas pela tecnologia da informação. Em poucas palavras, o sindicalismo tem que se adaptar ao mundo contemporâneo. Ele não pode fazer com que o mundo se adapte à sua concepção de organização sindical dependente do Estado, de organização sindical patrocinada pelo Estado. Ou ele se adapta a essas transformações, ou ele desaparece. Greves vão continuar existindo, vez ou outra, não como já foram, e nem com a presença, né, importante de sindicalistas combativos. Vão surgir quase que como movimentos espontâneos, com muito mais conteúdo político do que propriamente sindical e reivindicatório. Bom, estamos conversando aqui, já no finzinho da conversa, que daqui a pouco eu vou ter que cortar, que vai estourar nosso tempo. O doutor Almir Pazianotto Pinto, ex-ministro do Trabalho, ex-presidente do Superior Tribunal do Trabalho, que fez uma cobrança que eu gostaria de repetir, não apenas ao Lula, mas à imprensa, sobre a democracia brasileira, que deixa, que sepulta os seus, aqueles que verdadeiramente lutaram por ela, como é o caso do Tito Costa, quase na sombra, por causa do seu temperamento, ao relento, tá? Insepultos, como disse uma vez, se eu não me engano, o Palocci ao Lula. O Almir é uma pessoa que está sempre aqui conosco,
Eu quero agradecer a presença dele e vamos já encerrar. Diga aí, Almir. Neumann, faz o Levanta o comercial. livro, bota o livro, faz o comercial assim, o livro aqui. Isso. Grevismo na Nova República é o novo livro do Almir. Eu não pude ir ao lançamento, mas recomendo muito que você compre. Eu mesmo estou comprando aqui para mandar o Almir por um autógrafo. Muito obrigado, Almir, pelo livro, pela sua experiência, pela sua disponibilidade e pelo seu talento de grande advogado. Muito obrigado, Neumann. Um grande abraço. É sempre uma felicidade e um prazer conversar com você. Muito obrigado. O mesmo digo eu, com muito mais força de convicção, porque realmente a contribuição que o Almir dá aqui ao nosso no canal José Neumann de Pinto é uma coisa incrível. Desde os tempos que nos conhecemos, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, quando o Lula já era presidente, o Paulo Vidal ainda era secretário-geral, se não me engano, quando a primeira vez que ele elegeu o Lula, em 1975, que eu conheço o Almir, e essa experiência dele é muito válida. Eu quero deixar também esse depoimento muito válido, muito forte, muito lúcido do Almir, como nosso preto, preto meu, do Almir, dos outros amigos do Tito, como o Roque Cittadini, que o Tito chegou para ele e falou assim: agora você vai aí, faz aí o trabalho eleitoral do Ulisses, do Quercia e tal, porque Tito, foi para a política, foi constituinte, mas foi abandonado. Aliás, esse povo todo foi abandonado. Djalma Bom, Janjão, Nelson Campanholo, Nelme, todo mundo foi abandonado. Joaquinzão. Joaquinzão, o Joaquinzão era adversário, Joaquinzão era o que eles chamavam de pelego. Pelego, aquela coisa entre a sela e o cavalo, e que eram apelidados os sindicatos submetidos ao VAR. Muito obrigado, doutor Almir. Tudo de bom para Obrigado, você. Neumann. Grande Sucesso abraço. do seu livro. Mostra a capa, mostra a capa, mostra a capa. Muito Mostra a capa do obrigado. livro. Mostra a capa. Aí, Almir. Obrigado. Olha, você, vá à livraria e compre, que tem muito a aprender. Esse bonitão da capa aí é o doutor Almir. Agora com 80 e quanto, Almir? 87. 87 anos. Deus te guarde, meu irmão. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado, Neumann. Tchau, Almir. Tchau, Obrigado obrigado. por mais essa oportunidade.